vai continuar com a parte de desenvolvimento. Professor, o que seria o desenvolvimento? Gente, desenvolver em texto nada mais é do que você persuadir, do que você convencer o teu leitor, tá certo? Quando eu penso em desenvolvimento, eu sempre estou relacionando a ideia de competência 3. O que é competência 3? É você relacionar as ideias, é você procurar as melhores informações. Isso é o papel do desenvolvimento. É você apresentar a tua tese e aí, nessa segunda parte, você vai elaborar passos, estratégias de convencimento, tá bom? Bom, gente, dentro dessa perspectiva, a gente já viu os elementos que nós vamos estudar, tá certo? Hoje nós vamos ver especificamente a relação de causa e consequência. Só um detalhe, ó. Eu já mostrei para vocês quais os principais elementos que eu tenho que ter, aliás, os elementos que eu devo ter no desenvolvimento. O tópico frasal, uma opinião, o repertório, mais a argumentação mais repertório, essa organização, ela não é cobrada, tá certo? O importante é que o seu professor tenha esses elementos aí no seu texto, certo? Ele veja e encontre, né, cada um desses elementos, independente da organização deles. O tópico frasal, geralmente, ele vem no início, né? Eu aconselho que vocês coloquem sempre o tópico frasal no início. E a retomada do tópico frasal. Professora, é obrigatório colocar essa retomada do tópico frasal? Pessoal, muitas vezes o aluno, ele junta a opinião com a argumentação, tá certo? Então, se você faz isso, não necessariamente você precisa fazer outra retomada. O importante é que a gente veja que você fez o tópico frasal, que você opine, que você saiba relacionar as ideias. Tá certo? Vamos lá, o que interessa. Bom, a nossa estratégia argumentativa de hoje é a relação causa-consequência. Todo mundo sabe o que é causa-consequência, não é? Então, pessoal, nós vamos analisar o parágrafo para ficar mais fácil de vocês compreenderem. O tema de estudo é o seguinte: a desigualdade social em questão no Brasil. Então, nosso assunto aqui é a desigualdade social. Vamos ver como esse aluno ele vai traçar essas estratégias argumentativas para convencer o leitor do que ele acredita, tá certo? Nesse contexto, deixa eu só colocar aqui para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Nesse contexto, quem está com dificuldade aí com os conectivos, pessoal, vai anotando os conectivos, tá bom? É bom você já ir anotando alguns pontos principais. Gente, só desculpa pelo barulho externo, certo? Para gravar, geralmente a gente tem muita dificuldade, né? Pelo menos eu tenho uma certa dificuldade de gravar, porque sempre tem um barulho externo. Então, já peço desculpa, não vão tirar a atenção de vocês, o que é importante, não. Por favor, observa-se que a situação precária da educação pública, olha aí, ó, já dá para me ver aqui qual é a causa, ó. Professora, essa ideia de estratégia argumentativa, o que é mesmo isso? Pessoal, estratégia argumentativa é o elemento que você vai usar para convencer o teu leitor, é uma base, certo? É uma base. Você prova através da estratégia argumentativa. Pensa que quando você precisa provar algo para alguém, você vai elaborar uma estratégia. Essa tua estratégia de convencimento é a mesma coisa que na redação. Só que diferente de uma discussão, muitas vezes de um debate oral, eu faço um debate escrito na redação, tá certo? Então você começa a pensar que elementos, você começa a selecionar suas ideias para que o teu leitor, ao ler teu texto, ele seja convencido, tá certo? Então, uma dessas estratégias é você apontar causa e consequência de determinado assunto, de determinado problema. Porque quando você aponta causa e consequência, você já começa a colocar reflexões na cabeça do teu leitor, certo? Então, ele já começa, o nosso tema é desigualdade social. Para esse aluno, a questão da desigualdade social é causada pela educação pública. Então, vamos ver que ele tem que provar também, certo? Contribui para a persistência das desigualdades sociais, tendo em vista que a baixa qualidade educacional de muitos cidadãos impossibilita o ingresso desses nas universidades e no trabalho, de modo a intensificar o aumento do desemprego. Certo? E das disparidades. Olha, pessoal,
Ele vem trazer aqui a causa. A causa da educação pública. Por quê? Porque tendo em vista, né, esse grande problema, esses cidadãos, eles acabam impossibilitados de ingressar nas universidades e assim no trabalho, porque eles não têm oportunidade, não tem aquele ensino, aquela orientação, tá certo? E intensifica o que, pessoal? As desigualdades sociais, ou desigualdades sociais. Em virtude disso o quê? Do que foi explicado. Pega esse conectivo aí também, pessoal. Muitas das gerações de vocês estão com a carência de conectivo, tá certo? Em virtude da consequência, em virtude da causa, tem a consequência. A consequência eleva-se a incidência da violência, já que a impossibilidade de sustento financeiro promove o ingresso de muitos jovens na criminalidade. Pronto. Fechou aqui, pessoal. A consequência da estratégia argumentativa, certo? Ele começa a persuadir o leitor para a causa. Ele explica por que essa educação pública ela é esse ente principal e culpado dessa grande desigualdade social. Aí depois ele vem, e por causa disso, eleva-se a incidência da violência, já que impossibilita o indivíduo de sustento financeiro e tal, tá certo? Fazendo com que essa pessoa vá para a criminalidade. Então, ele apresenta a causa e traz a consequência. A professora coloca os dois elementos no mesmo parágrafo para que seja uma estratégia argumentativa viável, aceita, e isso você coloca a causa e a consequência, tá certo? Os elementos, pessoal, de um parágrafo de desenvolvimento, ele tem como objetivo fazer o leitor ser persuadido. Você tem que convencer ele de alguma forma. E uma das formas é essa, apontando causa e consequência. E para fechar, gente, esse aluno tem a preocupação de explicar, né, de esmiuçar o assunto, de fazer com que o leitor seja convencido da forma mais detalhada. Aí ele vem, ó, seja pela necessidade de sobrevivência, seja pela indignação perante a inoperância do Estado. Ele entra aqui, segundo esse aluno, ele vai entrar na criminalidade por causa da educação pública ruim, precária. Entra na criminalidade, ele traz dois motivos. E ele vai entrar por quê? Por uma necessidade de sobrevivência, porque não teve boas oportunidades, ou então mesmo por uma questão de indignidade, né, com a negligência dos responsáveis, tá certo? Tá bem convincente esse parágrafo, ele tá bem construído, porque ele traz as causas e consequências e vai apontando, vai aprofundando o leitor no que ele busca apresentar no desenvolvimento. E é assim que deve ser feito no desenvolvimento, tá certo, pessoal? É o momento de você explicar, de você detalhar, de você trazer informações, de você enumerar, de você fazer mesmo, usar suas melhores cartas para que o teu leitor seja conhecido. O momento é esse, tá bom? Aí depois a gente tem a exemplificação. Esse é também muito interessante de ser usado, de trazer um exemplo da sociedade e aí fazer o teu leitor ser convencido, né? Fazer ele levar ele à reflexão. O tema que nós temos aí é Caminhos para combater o racismo no Brasil. Deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil de vocês acompanhar. Bom, consequentemente, os negros foram postos à margem da sociedade, permanecendo nessa condição até os dias atuais. Top frasal. Top frasal. Beleza. O que é o top frasal mesmo, professora? É uma opinião. É a opinião que você expõe bem no início do desenvolvimento, já apresentando o que você vai fazer ao decorrer do teu texto. E automaticamente, gente, esse top frasal é uma retomada da tese. Todo parágrafo ele tem que ter um top frasal. Ele tem que ter a apresentação do que vai ser tratado ao decorrer de cada parágrafo, tá certo? Professora, eu tenho aí 4 parágrafos, 4 top frasal, 4 top frasais, tá certo? Bom, vamos lá. A exemplo disso, ó, quem for usar esse tipo de estratégia argumentativa, você já pode copiar isso aqui para você, ó. Toda vez você pode dar a exemplo disso. Pronto, ele já vai entender, seu avaliador já vai compreender que você vai usar uma estratégia argumentativa por meio do exemplo.
Cita-se o alto índice de criminalidade entre a população negra, que é a maioria nos presídios, a baixa escolaridade e a precariedade socioeconômica do afrodescendente. O pessoal afrodescendente, ele uma pessoa que é descendente de família africana negra, certo? Para quem não está lembrando. Pronto. Isso aqui, ó, é minha estratégia argumentativa. O meu raciocínio é como se fosse a minha carta na manga. Eu vou usar esse raciocínio para convencer a pessoa. Então, o que ele está usando aí? Um exemplo. Exemplo da sociedade, certo? Essa é uma das faces da violência simbólica do que trata o sociólogo francês Pierre Bourdieu. O desrespeito aos direitos humanos consiste, sobretudo, pessoal, copia da meia conectivo, viu? Principalmente, essa função de principalmente, na perpetuação de paradigmas que atentam contra a dignidade da pessoa humana ou de um grupo social. Tá certo? É bem interessante eu falar esse parágrafo porque ele está muito perfeito. Ele não tem problema nenhum. Ele apresenta lá o tópico frasal dele, depois vem com uma estratégia argumentativa bacana, dando exemplo. Que aí, se a pessoa traz um exemplo, cala qualquer um, né? Tá mostrando. Tá mostrando. E aí vem com um repertório. Só um ponto, pessoal. O repertório, ele tem que estar ligado, digamos assim, à estratégia argumentativa, para que o texto ele fique completo, tá certo? Uma informação sempre tem que estar ligada à outra, uma opinião sempre tem que estar ligada à informação, tá certo? Isso é um texto completo dentro da dissertação argumentativa. E aí, quando ele traz a questão aí do Pierre, ele casa perfeitamente com a estratégia argumentativa dele. Por quê? Pessoal, o Pierre, ele é um sociólogo que vai tratar dessas questões, né, sociais, objetivas, tá certo? E aí ele tem uma reflexão muito parecida com o pensamento de Karl Marx, do Weber. Então, aí, quando eu trato dessa ideia do alto índice de criminalidade, vem perfeitamente com a questão da perpetuação